A paz do Senhor, meus queridos irmãos, você está no canal EBD, o canal de bênção para você. Aqui com vocês, pastor Gilvan Claro, estamos na quinta lição desse terceiro trimestre e vamos dar continuidade. E nós temos uma lição que vai falar muito no nosso coração. Aqui temos a lição de número 5, perdão, o excelente tesouro. Aí nós vamos falar de perdão. Texto áureo. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21 e 22. Então nós vamos aí falar acerca do perdão. É uma característica de Jesus, né? Nós vemos aí o perdão, o excelente tesouro. A verdade prática. Assim como nós fomos perdoados por Deus através de Cristo, devemos perdoar também uns aos outros. Então o perdão é a característica do crente fiel. Então, meus irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 18, 21 e 25. Nós vamos dar continuidade nesta lição e o objetivo geral é mostrar a importância do perdão, tendo como ponto central a referência de termos sido alcançado por Deus. Então, o crente, já dele ter sido alcançado por Deus, ele foi perdoado, agora o dever nosso é de perdoar também. Objetivos específicos: demonstrar o nosso compromisso de perdoar porque fomos perdoados. Segundo lugar, analisar o grande favor imerecido de Deus, a graça. E o terceiro ponto, expor o perdão no plano divino. Então nós já fomos perdoados por Jesus e agora nós vamos também usar esse método, que é o método que Jesus nos ensinou do crente perdoar. O crente que perdoa, ele é um crente abençoado. O crente que perdoa, ele tem vitória e não carrega carga nos seus ombros através de não perdoar. Até na oração, o crente quando vai orar e ele não perdoa, a oração dele é interrompida. Nós vamos ver o perdão, além de ser uma necessidade, é uma atitude cristã. Todo crente ele tem que ser perdoador. É igualmente um bálsamo para um envolvido em algum processo. Mas, sobretudo, para quem perdoa. Para quem perdoa, irmãos, é uma carga que a pessoa tira dos ombros. E é um alívio. Já carregou um peso quando ele está sempre nos seus ombros. Você carrega ele um pedaço pequeno, você acha que ele está leve. Aí quando vai ficando mais longe, ele vai pesando. O perdão também é do mesmo jeito, né? Se nós não perdoar, nós sentimos, cada dia nós ficamos pior. Ensinando pelo Jesus, né? Nós vemos que o perdão ele foi ensinado por Jesus. Pedro ele perguntou quantas vezes deveria perdoar. Aí Jesus falou, ele falou até 7 vezes, Jesus falou até 70 vezes 7. Então, até mesmo a psicologia e a psiquiatria reconhecem os benefícios do perdoar, né? De perdoar. Então, a pessoa que perdoa ele é um crente tranquilo, é um crente alegre, ele não carrega nenhuma amargura no seu coração. A história do perdão é uma das mais comoventes da Bíblia. A história do perdão, ela é uma das mais comoventes da Bíblia. Você quer ser abençoado, então você tem que também perdoar, porque quem perdoa é alcançado pela graça. Né? Graça, favor imerecido. Né? Deus, como autor da Bíblia, também é o autor do perdão. Deus, como autor da Bíblia, também é o autor do perdão e age em pleno conhecimento de causa com total sabedoria.
Deus conhece a necessidade de cada crente e quando ele carrega uma mágoa no coração, a misericórdia de Deus também não age na vida dele, porque ele tem um impedimento na vida, pois nós rebelamos contra ele. A Bíblia diz em Daniel capítulo 9, versículo 9, a escravidão era uma organização do mundo antigo. Pessoa que era escravo, o estado de um escravo era deplorável e era foragido e era assinalado na testa com a letra F. F de foragido. Quando o escravo fugia, eles pegavam eles de volta e ali assinava com ferro quente, assinalava com ferro quente. E ali ele tinha uma letra F. Exemplo, Onésimo era um escravo de Filemão, né? Onésimo era um escravo de Filemão que era foragido por ter cometido um delito. Nessa circunstância, ele encontrou-se com Paulo, o qual evangelizou, né? Convencendo a seguir a Cristo. Então temos um exemplo aí de Onésimo, né? Nós vemos aí um exemplo muito grande que ele encontrou com o apóstolo Paulo e ele evangelizou. Ele agora ele mudou de vida porque ele foi perdoado. Primeiro ponto, perdoamos porque fomos perdoados. Irmão, Jesus Cristo pagou o nosso preço na cruz e ali ele pagou, né, tudo, nós não gastamos nada. E vemos aí a parábola de uma daquelas que se trata do relacionamento na messiânica, né, a respeito da espera do comportamento dos discípulos no reino. Nós vemos aí boa parte dos estudiosos domina a presente parábola do credor incompassível. Porém, o que ela ensina mesmo é o tratamento com a ofensa e com o perdão, né? Ela mostra a graça, ao mesmo tempo a responsabilidade da pessoa. Então ela mostra a graça e ao mesmo tempo mostra a responsabilidade da pessoa. Se por um lado Deus nos perdoa por intermédio da sua infinita misericórdia, por outro lado nós temos a responsabilidade de perdoar os que nos ofendem, irmãos. É uma das coisas que o crente tem que ter no seu coração. Em Efésios 4,32 fala sobre o perdão. O genuíno perdão é o resultado de um coração cheio de amor. Todo crente que perdoa, o coração dele é cheio de amor. O perdão, ele exerce uma grande função na vida do crente. Crente que perdoa, ele é um crente sadio espiritualmente. Ele não anda com amargura no coração. Ele é um crente alegre. Quando perdoamos, tiramos o fardo pesado dos nossos ombros e passamos a andarmos leve. Pessoas que não perdoam, ele é um crente que carrega um fardo terrível nas suas costas. Né? Verdadeiramente, Cristo assumiu voluntariamente todas as nossas culpas. É o que eu falei em Isaías, capítulo de número 53, versículo 4, fala sobre que ele assumiu tudo aquilo que nós praticamos, ele assumiu e agora teve, né, a bondade de nos perdoar. Vamos interpretar um pouquinho a interpretação da parábola. Em Mateus 18 observamos o ensinamento de Jesus acerca da parábola sobre a conduta dos seus discípulos. Como está a sua postura diante de Deus e os seus irmãos? Que o crente, irmão, ele tem que andar cabeça erguida e não ter ninguém no coração que ele carrega mágoa no seu coração. O reino de Deus possui valores essencialmente diferentes daqueles que caracterizam a instituição terrenas e a organização deste mundo. Então, o crente que perdoa é um crente organizado. Lembre-se de que o reino dos humildes são os verdadeiros grandes, né? Os reinos do humilde são verdadeiros grandes que perdoa. Tem pessoas que andam com o coração cheio de coisas ruins, não perdoa, irmão.
e quando vai perdoar quer tirar ainda aproveito do perdão. O crente, quando ele vai perdoar, ele não precisa renovar aquilo que está dentro do seu coração. Jesus ele dá uma advertência surpreendente, advertência sobre o perdão. Se recusarmos perdoar os outros, Deus também recusará de nos perdoar. Por quê? Quando não perdoamos os outros, negamos essa condição de pecadores que precisa do perdão de Deus. O crente ele precisa do perdão de Deus. O perdão dos seus pecados concedido por Ele, quando aceitamos como Salvador e Senhor. Não é o resultado direto de perdoarmos aos outros, e sim do sacrifício de Cristo por nós. Então, se nós observarmos aí o que Jesus fez para nós, nós não daríamos conta de pagar nada disso aí, porque foi um grande sofrimento que Jesus passou por mim e por você para nós sermos perdoados. Todavia, entendemos o significado da misericórdia de Deus para conosco. É fácil pedir perdão a Deus, porém é difícil concedê-lo aos outros. Sempre que pedimos que Deus perdoe os nossos pecados, devemos perguntar a nós mesmos: será que eu tenho perdoado aqueles que me têm magoado? Então, se nós, quando vamos pedir perdão a Deus, e nós temos que lembrarmos se nós estamos perdoando os outros também, os nossos irmãos, como nós estamos pedindo perdão a Deus, nós também temos que lembrar que nós temos que ser um crente perdoador. O que é o perdão? É o ato de desistir de um direito. Quando eu for perdoar, eu tenho que jogar fora os meus direitos e se arrepender para Jesus me perdoar. De uma cobrança ou dívida, irmão. O crente, ele não pode pedir perdão e querer ter o direito que ele foi correto, que está pedindo perdão porque tem que pedir, mas ele foi correto naquilo não. Quando nós vamos perdoar, nós temos que desistir daquele direito que nós temos no nosso ego, Exatamente isso que Cristo fez na cruz por nós. Todos estávamos em falta e merecendo castigo, mas Ele, pela sua misericórdia grandiosa, transferiu para as dívidas das nossas transgressões para Jesus, foi transferido. Perdão dos pecados é o ato de Deus remover o elemento perturbador da relação contra Ele e contra o pecador. Então Deus remove através da nossa confissão, para tirar de nós todo o ódio, todo aquele fardo de amargura que está no nosso coração, nós temos que carregar. A Bíblia dá o direito de nós pedirmos perdão, mas também, primeiramente, nós temos que perdoar. Deus nos perdoou de uma grande dívida. Em Lucas capítulo 23, 35, lembra-se disso? Sendo assim, porque não perdoaríamos perdoar o nosso semelhante? É uma pequena dívida. É importante ressaltar que o perdão é algo que, desde o céu, o homem por si mesmo não sabe perdoar. Então, o perdão já veio, foi encontrado já lá do céu, a terra desceu para nos dar a força de sermos vencedores. Cristo, irmão, Ele pagou as nossas dívidas. Nós não merecíamos o que Deus fez. A palavra de Deus deixa claro que o salário do pecado é o que? É a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para aqueles que estão em Cristo Jesus. Do mesmo modo, Ele nos ensina que todos nós somos pecadores. Romanos 3 e 23. É bom lembrarmos, irmão, que até mesmo nós que servimos a Cristo, outrora éramos mortos em delito do pecado. Então nós vemos aí que nós éramos mortos nos nossos delitos, mas Deus, com seu amor precioso, rasgou aquela cédula e agora nos perdoou. Então, pois não há pecado que sua própria natureza seja venal. Ele destaca também que
a morte é o salário para o menor pecado. Assim, o pecado é aqui representado como o trabalho pela qual o salário é pago. Todos os que são servos do pecado realizam o trabalho do pecado. Deve-se esperar receber esse pagamento. Então, tudo que o homem semear, ele vai colher. E quem planta boa semente, ele vai colher boa semente. Mas se ele plantar mau semente, ele vai colher daquela semente que ele plantou. Então, o perdão no plano divino. Aí nós vemos no Antigo Testamento o valor do sacrificial real de Cristo foi aceito em antecipação e simbolizando pelo derramamento de sangue. O sacrifício precedia o perdão divino ao ofensor. Aqui diz: e farás a este novilho como fez o novilho da expiação. Assim lhe farás o sacerdote por ele, farão propiciação e será perdoados os seus pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, primeiramente, naquela época, teria que degolar um bezerro, um bode ou alguma coisa, uma pombinha, para ser perdoado o pecado daquele indivíduo. Foi pela ofensa de sangue que a porta da graça se abriu. Então, tornando possível a nossa filiação e participação na família de Deus. Então, foi através do derramamento de sangue. Jesus derramou o seu sangue para nos salvar. Efésios capítulo 2, versículo 19 fala que ele fez esse sacrifício. Eis aqui a essência do sangue redentor. O sangue de Cristo vertido na cruz é capaz de mudar a situação desastrosa criada pelo pecado. Tal situação era ofensiva aos planos de Deus e era também uma situação escravizadora pela criatura humana. Então, o homem era escravizado, mas Jesus viu a condição do homem e teve essa bondade de descer da glória para morrer por mim e por você. Terceiro, aí fala assim: as condições para obter o perdão. Perdão